artigo 259. O 11º, a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. E aí vem a relação de pontuação. O parágrafo 4º, ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, exceto aquelas. Até aí tranquilo. Mas tem um detalhe interessante aqui no parágrafo 4º. Então, prestem atenção, artigo 259, atribuição de pontuação de acordo com a infração. Então, gravíssima 7 pontos, grave 5, média 4 e leve 3. E o parágrafo 4º fala que o condutor vai responder pelas infrações de sua competência, de sua responsabilidade, exceto aquelas. Então, vamos ver aqui que tem coisa interessante para que a gente possa discutir no futuro, visando aí a aplicação correta da norma, né? Então, o que não vai ser aplicado ao condutor? Então, quais são as exceções? As infrações praticadas por passageiros. E embaixo aqui, eu deixei um pouquinho menor, que uma exceção seria a falta de cinto de segurança que vai ser atribuída ao condutor. Então, infrações praticadas por passageiros, usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares, intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo de qualquer outra modalidade. A infração foi observada pelo agente de trânsito e foi enquadrada em uma das situações descritas no inciso 1º. Então, aqui é trabalhar pedindo a nulidade, porque nessas condições o condutor não pode ser autuado por infração praticada por passageiro. A não ser, né, no finalzinho, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, conforme disposto no artigo 65, que é a questão do cinto de segurança, que eu coloquei abaixo. Vamos pegar o inciso 2º, que, a meu ver, é muito interessante para nós aqui, e para aplicação retroativa para quem responde processo de suspensão. Então, de forma expressa, o que a gente tinha na jurisprudência, né, nas decisões judiciais, com a alteração, veio para o inciso 2º de forma expressa. Então, o inciso 2º também não se aplica. Percebam o seguinte, o parágrafo 4º do artigo 259 fala da responsabilidade, exceto aquelas. Aí tem o inciso 1º e as situações do inciso 2º. E nós temos aqui uma situação muito interessante. Então, que não vai se aplicar ao condutor. As infrações previstas no artigo 221 não se aplica ao condutor. As infrações previstas no artigo 221, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos no CONTRAN. O cidadão foi autuado. Se ele foi autuado e essa pontuação foi lançada para efeito de suspensão, eu vou pedir a exclusão, porque aqui está dizendo que é uma exceção, que não vai ser aplicada ao condutor. Os incisos 7º e 9º do 230. Então, 230, inciso 7, é conduzir o veículo com característica alterada e veículo 11º, inciso 11º, veículo de carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas nesse código. O condutor não vai poder ser responsabilizado. Artigo 232, também o condutor não vai poder ser responsabilizado. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. 232, conduzir o veículo sem o documento de porte obrigatório. Beleza. 233, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias. Então, nesse caso, apesar de ser aplicada a multa, a pontuação não vai poder ser computada para o condutor para efeito de suspensão. 233A foi vetado. 240, deixar o responsável de promover a baixa de registro do veículo. Também não vai poder ser computada a pontuação. E 241, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou da habilitação do condutor. Apesar de gerar infração de trânsito, a pontuação não vai poder ser lançada. Bom, até aí, nós temos um rol, se você observa o que eu apontei, nós temos um rol aí de situações que antes não estavam de forma expressa e agora estão. Esse rol determina que a pontuação não vai poder ser atribuída como responsabilidade do condutor. E aí vem uma situação que me chamou a atenção, o inciso 3º. Vamos ler de novo, o artigo 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Gravíssima, grave,
média e leve, beleza. Parágrafo 4º, está aqui, ó. Prestem atenção no parágrafo 4º. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas. E aí, eu passei para vocês, inciso 1º, o inciso 2º, e aí nós temos o inciso 3º, exceto aquelas puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir, exceto aquelas, segundo o parágrafo 4º, puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Pessoal, o parágrafo 4º está fazendo uma exceção à regra, exceto aquelas, no finalzinho, 1, 2 e 3. E o 3º fala que não é de responsabilidade do condutor as infrações puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir, e não especificou quais são as infrações. Será que pela leitura, é claro, essa interpretação ela se choca com uma série de dispositivos do Código de Trânsito, mas aqui nós estamos numa regra de exceção do artigo 259, prevista no parágrafo 4º, uma exceção dizendo que não se aplica ao condutor as infrações puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Então, vamos lá. O condutor teve uma infração por excesso de velocidade acima de 50%, artigo 218, inciso 3º do CTB, que prevê, além da multa, a suspensão. Se eu fizer a análise aqui do que está como exceção, então eu não deveria aplicar para o condutor essa pontuação, o que em tese não geraria suspensão. Confesso para vocês que vai dar uma discussão boa na esfera judicial essa exceção do inciso 3º, porque se eu não estou louco, o que está me dizendo aqui é como medida de exceção, não se aplica ao condutor as infrações puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Como não foi mais pontual esse inciso 3º, como ele não foi mais pontual, especificando quais são as infrações, em tese, nós podemos trabalhar uma linha de defesa em que qualquer infração que por si só determine a suspensão, nós podemos trabalhar uma linha de defesa de que não se aplica para o condutor. Sei que parece absurdo, mas nessa jornada que eu tenho de 20 anos, muita coisa aconteceu e por muitas vezes eu tive êxito nos absurdos que eu ponderei, mas é uma linha para a gente ponderar aí, para trabalhar a parte de defesa técnica dos condutores. O finalzinho aí trata de exceções que não serão aplicadas ao condutor, artigo 259. E das exceções, nós temos o inciso 1º, o 2º e o 3º, que vai entrar em vigor dia 12 de abril. Então, se eu não estiver ficando louco, nós temos um caminho aí para trabalhar eventual isenção de responsabilidade do condutor por infrações que por si só determinem a suspensão.